O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as ações em instâncias inferiores que questionam o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cancelando o registro de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. A decisão de Mendes reconhece a validade do decreto assinado por Lula no dia 1º de janeiro. O governo federal pediu ao STF que reconhecesse a constitucionalidade do decreto depois que várias instituições que defendem os CACs recorreram à justiça para conseguir liminares que autorizam o registro de armas de fogo. A partir da decisão de Gilmar Mendes, que é ministro relator do pedido, fica suspensa a eficácia de qualquer entendimento judicial que tenha liberado as armas e também o julgamento de todos os processos ainda em curso sobre a legalidade do decreto. Muito bem, tá aí. Já vou começar com o polêmico Ricardo Frota, que na fazenda dele, né, ele tem uma bazuca, uma metralhadora M16 e 3 fuzis, né, automáticos. Esqueceu do tanque de guerra. O FAL. Não, o tanque ele ainda está negociando com o governo, uma sucata que tem aí, ele quer ver se recupera. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo, seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero, boa noite, senador Mirlando, Ramon Cujuí, Renan Barbosa. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia nesta noite, nesse programa que é líder de audiência nesse horário. E quero aproveitar aqui, Cícero, e mandar um alô lá para Porto Ótica, né, que a gente tem a parceria. Fui lá... Você comprou uma armação, hoje com desconto lá, eu fui na minha médica, oftalmóloga. Oftalmologista. Oftalmologista. E, para minha surpresa, eu vou ter que usar óculos de grau, né? É um grau ainda não muito elevado, mas que já compromete a minha visão na leitura. Aí você aproveitou e fui lá, como tem uma parceria, me deram um super desconto e eu tenho que elogiar muito, porque o atendimento foi de excelência. Fui muito bem atendido e certamente eu indico, não só a propaganda aqui da emissora, mas como cliente eu indico. Agora, você não fez nenhum registro lá, um retrato com o povo lá para exibir no programa? Eu esqueci, cara. Eu sempre sou abordado na rua e eu esqueço de registrar. Eu vou me policiar e nas próximas vezes eu vou fazer esse registro para a gente poder postar. Aí, pessoal, ó, não é culpa minha, é falha dele. Aí a falha é minha, os amigos da Porto Ótica, viu? Falha dele. Vamos lá. Mas, Cícero, sobre esse tema, eu já falei aqui inúmeras vezes que a lei... Em 2005, a população ela foi submetida a uma consulta sobre a comercialização de armas no nosso país. E a grande maioria, num percentual, aí, uma diferença muito grande, votou favorável à comercialização de armas e munição. Porém, a vontade da população ela não foi respeitada pelo governo do PT. Na época, o então presidente Lula. Então, ele não quis. Foi submetido, foi só até uma brincadeira, né? Porque você mobilizar uma eleição para a pessoa decidir, para a pessoa opinar se quer a comercialização de armas e munição e a grande maioria da população decidiu pelo sim e o governo virar as costas, como não estou nem aí. O que vai prevalecer é a vontade da esquerda, não é do Brasil, não é da maioria da população. Então, essa medida do ministro aí já vem sinalizando para retirada, né? Inclusive, o próprio Dino, ele falou hoje, numa entrevista, que as pessoas vão ter que recadastrar e, futuramente, eles vão trabalhar para recomprar essas armas. Então, lá na frente, eles vão fazer novamente uma política que fizeram no passado de pagar uma mixaria pela tua arma para o governo poder ficar com ela. E se você não fizer isso, você vai incorrer em crime. Então, isso é um absurdo. O governo, uma das pautas que o Bolsonaro, inclusive, que ele foi eleito com uma dessas pautas, a bandeira que ele levantou do armamento, e, por sinal, reduziu muito a criminalidade, o número de homicídios no país. Então, como que a gente vai tirar uma coisa que tem trazido bons resultados
só por uma questão ideológica, só porque o Lula não gosta de bolsonarista, não gosta da ala da direita. Então, até quando ele vai continuar perseguindo essas pessoas? Por que ele não vem trabalhar? Por que ele não mostra por que ele veio? Né? Por que ele não mostra o que ele pretende fazer para o social? Mas não, o que está acontecendo é uma grande perseguição com essas pessoas que adquiriram legalmente, compraram, fizeram um curso. O critério não é fácil você ter uma arma, você é submetido a um curso, ao exército, a uma fiscalização. Você é submetido aos antecedentes, você registrar alguma coisa nesse sentido, você não pode ter a sua arma. Então tem todo um critério rigoroso, não é qualquer um que pode ter uma arma. Agora a gente sabe que quem vai ter arma é a criminalidade. Então tira do cidadão de bem e a criminalidade continua com seu armamento pesado contra o cidadão. Ramon Conjuí, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. O seu comentário sobre esse tema controverso aí, que é essa questão de armas, armamento, liberação, registro, enfim. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renan. Boa noite, Amirlando. Boa noite a você que nos assiste, nos prestigia com a sua audiência nessa quinta-feira, né? E está aí esperando aqui para ir para o Galo, daqui a pouco começar o Carnaval. Então, um abraço a todos e todas vocês. E mandar um abraço aqui para a Tiana. Ela me encontrou no supermercado ontem e fez uma cobrança que os telespectadores têm feito, diz assim, olha, vocês falam muito de Brasília, por que vocês não falam de Porto Velho? Parece que Porto Velho tem as mil maravilhas, parece que Rondônia é uma terra que não tem problema, e vocês só falam de Brasília, do Lula, do Bolsonaro, a gente quer que o programa fale de Brasília. Então aqui, eu falei para a Tiana, eu vou colocar isso no ar, vou lá sugerir, né, cobrar do Zezinho e do Cícero, né, que a gente abra pautas para falar da realidade local, tanto do município quanto do nosso estado. Com relação a essa coisa da liberação das armas, foi suspenso, Cícero, o comércio de armas no Brasil? Foi proibido? Não foi. Era só para saber, porque o Ricardo falou que não tinham respeitado o referendo de 2005, né? Nunca se proibiu a comercialização de armas no Brasil. A comercialização continua. O que está se tirando é essa liberação geral que tinha. Inclusive, eu acho que uma das entidades que entrou contra a medida do Lula foi o PCC e o Comando Vermelho, porque eles, com a liberação que foi feita durante o governo passado, sem controle nenhum, armaram-se todos, estavam felizes da vida, né? Porque todas as milícias e todo o crime organizado aproveitou a frouxidão, né, da comercialização para se armar. É isso que aconteceu. Eu pergunto a você que está nos assistindo, você comprou uma arma? Né? A grande maioria da população não comprou arma nenhuma. Quem comprou arma foi crime organizado, né? Foram CACs que serviam de intermediação para quadrilhas, muitos criminoso não compra, porque tem maus antecedentes, não passa, é barrado. Deixa eu falar, para de falar mentira, deixa eu falar, não, só Ricardo. fala a verdade. Deixa eu falar, criminoso Ricardo. não pode Deixa comprar falar, arma, porque Ricardo. tem antecedentes, deixa tem eu maus falar, antecedentes. Ricardinho, deixa eu falar, o Ricardinho está nervoso. O Ricardinho está nervoso. Na verdade, que muitos CACs, boa parte dos CACs, são fachada do crime organizado para comprar arma legalizada. Essa que é a verdade. Né? E isso está acontecendo no Brasil. E é preciso que a legislação ela seja apertada, que o controle seja melhor feito, que o Exército aí faça alguma coisa, né? Em vez de ficar só pintando meio fio e meio árvore, né? Que vá lá e faça o controle do armamento, que é a função dele fazer isso. Nós não podemos ter um país onde circulem armas à torto e à direita e ninguém tem o controle. Né? Parabéns ao ministro Gilmar Mendes, né? Que foi lá e diz é constitucional e agora precisa que as pessoas, né, vão lá e regularizem suas situações, não tem problema nenhum. Não há proibição para comércio de armas. O que há é efetivamente o Estado brasileiro agindo de forma a regular de maneira correta esse mercado que tinha virado aí um carnaval, né, para tinha diminuído o número de homicídios no país. Muito Resumidamente bem. É isso. Muito bem. Meu querido senador, ex-senador Amirlando, que tem uma fazenda que vai do Tocantins até o litoral do Pará. O senhor tem armas lá, os seus funcionários. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero, mas vamos fazer a minha área é pequena. Não é? Então me passaram a informação errada. Cerca do Tocantins até Tocantins. Se fosse toda essa área, certamente não seria só minha, você teria um pedaço dentro dela. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. É para descontrair. Então, eu acho o seguinte, essa questão, é evidente que eu sempre defendi
sobretudo aqui na Amazônia, quando se discutiu muito o plebiscito, aliás, sobre a questão das armas, foi plebiscito? Plebiscito. Foi um referendo, né? Primeiro é isso. Foi referendo, perdão. É que a figura se assemelha, né? Então, o que houve essa consulta popular, eu devo dizer que eu era líder do governo, acompanhei, e o próprio presidente Lula, na época, disse que o povo era favorável. Quer dizer, o Lula, a equipe dizia não, que seria uma grande cartada. E o presidente Lula, com a sua visão realística, ele foi muito claro dizendo que hoje, naquele momento, quer dizer, havia uma insegurança como ainda hoje há, então a arma sob controle, sobre, evidente, todos os pré-requisitos satisfeitos. Primeiro, a conduta da pessoa, né, de quem vai comprar, os bons antecedentes, quer dizer, essa questão ele disse que haveria, a população estava, ele é muito sensível, viu que a população se sentindo desolada, sem proteção, sem segurança, a arma seria psicologicamente um instrumento de segurança e vamos dizer assim, de apenas para a satisfação pessoal, do íntimo, né? Mais psicológico do que real, porque atirar e enfrentar bandido é bobagem. Então, a tendência é sempre o leigo morrer, né? Quem enfrenta ainda é a polícia às vezes com excesso, muitas vezes com excesso, mas a polícia é treinada para isso. Agora, o cidadão não, o cidadão é só psicologicamente que a arma serve. Mas na Amazônia, não. Eu defendi naquela ocasião uma flexibilização para a Amazônia. Aqui o seringueiro, estou falando aqui de anos atrás, é evidente da história, mas o homem o colono aí das linhas naquela época era bastante isolado, então a arma também era um instrumento de trabalho, mais um instrumento de trabalho do que um instrumento propriamente para a defesa, mas pessoal contra terceiros, contra pessoas, mas assim, no ambiente, na época, as feras assustavam mais do que as pessoas. Quer dizer, hoje não, hoje nós temos aqui, vamos dizer assim, um índice de criminalidade elevado, de violência elevada, que causa realmente a arma, às vezes pode ser um instrumento não de salvação, mas um instrumento de morte, né? A pessoa que está armado contra o bandido tende, em geral, ficar em desvantagem. Mas, para terminar a minha intervenção, eu quero dizer o seguinte, realmente houve assim uma abertura da porteira, né? Todo mundo buscando, e quem mais, como o juiz bem salientou, se beneficiou disso foi o crime organizado. O crime organizado teve acesso e usou a mão do gato, a mão de terceiros, né, para comprar o que queria, comprar armas pesadíssimas, né, armas aí que realmente nunca se tinha visto no comércio nacional. A gente via lá nos países vizinhos, aqui da América Latina, como também nos Estados Unidos, etc. Mas as pessoas comprando aqui nos nossos países limítrofes, como o Paraguai, a Bolívia depois também cerceou isso, mas o Paraguai continua essa liberdade de comercialização de armas e armas pesadas. Então, eu acho o seguinte, uma arma para ter em casa, guardadas as proporções, vamos dizer assim, uma arma sob controle, de uma calibragem que é para defesa pessoal, tudo bem. Agora, essa questão de armar a população como um todo, isso é um desastre. Nós não estamos em guerra de todos contra todos. Nós estamos aqui vivendo a paz, e temos que buscar a paz, e temos que buscar a concórdia, temos que buscar o entendimento, temos que buscar essa vida que deve ser um convívio feliz, um convívio respeitoso e um convívio que a arma não pode entrar no nosso caminho. A arma realmente para situações extremas, mas com muito controle para quem tem condições subjetivas de adquiri-la. Renan, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1, seu comentário. Boa noite, Cícero, boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham, que, como sempre digo, é um sinônimo de elevado prestígio ter a sua audiência. Boa noite à nossa bancada, à nossa técnica. E em relação à questão das armas, o que se questionava antigamente é a comprovação da efetiva necessidade.
o que acontecia? Você, para dar entrada no pedido de arma, você tinha que comprovar a sua efetiva necessidade, o potencial que você poderia, né, sofrer ou vir a sofrer um atentado ou qualquer coisa que seja. O que essa efetiva necessidade trazia em si era um problema que trazia subjetividade, não análise criteriosa e não análise de pontos para que se pudesse obter o registro. Então, isso que foi devidamente alterado, essas questões que foi tornada objetiva as questões, para que não houvesse a subjetividade de uma análise que pode ser parcial ou imparcial e para liberação ou não da arma. Discordo do Amirlando quando fala da pacificação. A pacificação é diferente de passividade. A pacificação é uma coisa que todos nós buscamos. Agora, ser passivo, o Estado, quando ele deixa, né, quando ele garante a segurança da população, quando ele tem força policial efetiva, preparada, municiada, etc., ele previne, ele com certeza ele contribui. Mas aqui no nosso estado, principalmente, a gente tem as forças de segurança ainda em baixo efetivo. A nossa Polícia Federal não tem muito efetivo, a nossa Polícia, quer dizer, estadual, não tem muito efetivo. Então, logicamente, isso traz ao cidadão uma sensação de insegurança, não pelas forças policiais, mas também por conta de toda uma conjuntura do estado que nós vivemos. Então, assim, passa uma sensação de insegurança. E aí, essa pessoa que atende o critério, e aí o Cujuí vem com alguma falácia aqui falando sobre questão de que as armas contribuíram para os criminosos. Olha, eu sinceramente não vejo, nunca vi um criminoso que tenha uma arma que tenha numeração e registro. Eu, sinceramente, Ricardo, a maioria, 99% dos casos, não tem nem registro e as armas são raspadas. Então, assim, aí eu refuto também a fala do Amirlando, quando ele veio com a fala dizendo que no Brasil não existiam as armas. Olha, no Rio de Janeiro tinha .50, arma que derrubava helicóptero na época. Isso aí já há muito tempo, Amir. Mas eu não falei que não tinha arma. De fuzis, nunca se viu um comércio... o comércio dos tipos de arma, desse tipo de arma, mas isso aí já existia. Eu falei que havia pelo contrabando. Exato, é isso que se fala. Por outros mecanismos da legalidade, ela não traz um problema, ela traz uma solução. Agora, eu concordo contigo no ponto de que essas armas são alto potencial ofensivo, pode levar até mesmo uma morte em massa, né? Como a gente sabe, metralhadoras, submetralhadoras, elas podem ser usadas para criminalidade, só que em 99% do caso, como eu já disse, as armas nem passam por registro. Quem obtém não tem nem capacidade técnica e muito menos tem histórico para obtê-las. Muito bem. O Ramon pediu 30 segundos, que foi citado. Seja objetivo, então, por favor, Ramon. Vou ser rapidinho, só para dizer para o Renan que realmente, antigamente, a criminalidade não tinha arma regularizada. Com os CACs servindo como intermediário para o crime organizado, a criminalidade passou a adquirir, com o CAC como intermediário, armas legalizadas. E não são poucos. Tá? E isso está acontecendo, sim. Tá? Isso é uma realidade colocada aí. O Exército, inclusive, disse que não tinha mais controle sobre venda de munição. Você imagina que você tem um país onde você tem uma quantidade de pessoas armadas sem o órgão de fiscalização e controle, saber quantas armas estão circulando e que tipo de munição, para você até rastrear o cometimento de crime. É preciso que haja objetivamente uma legislação e que os organismos de segurança apertem o controle, porque a arma não é brinquedo. Muito bem. Inclusive, nós tivemos aqui em Porto Velho a situação de um militar de alta patente aí do Exército que foi transferido por conta disso, né? Por conta de ter uma postura diferente do que pregava o ex-presidente Bolsonaro. Vamos lá, eu pedi 30 segundos aqui o Ricardo e depois o Amir também pediu 30 segundos. Olha lá. Eu queria que o Ramon Cujuí ele tivesse um pouco mais de compromisso com as pessoas. Porque na medida que a gente tem números reais que apontam que o número de homicídios no país caiu depois dos decretos flexibilizando o armamento para a população, então ele quer voltar, ele quer retroceder, é isso? Vamos voltar, vamos tirar novamente as armas do cidadão de bem para o crime ficar mais à vontade para entrar na sua casa, para te abordar na rua, para te abordar no seu estabelecimento comercial.
É isso que ele quer. Porque contra fatos não há argumentos. Vamos aos números. Então essa falácia, essa conversa fiada é para tentar, sim, tentar confundir a mente, tentar fazer as pessoas acreditar que não, é uma medida boa, é muito boa para o país. Não é. Isso é ruim, isso é um retrocesso. A esquerda, ela gosta de fazer isso. Todos os países governados, todos os países comunistas, a população não tem acesso a armas. Só quem pode ter é o governo, juntamente com o militarismo que é vinculado ao governo. Então, no Brasil, é isso que eles querem fazer. É tornar o país refém, as pessoas refém do governo. Você não pode se defender. Se alguém entrar na sua casa amanhã, você não tem o direito de se defender. Ele vai lá, vai estuprar o seu filho, vai agredir a sua esposa, o seu marido, e você não pode fazer nada. Tem que agradecer e fazer o L, segundo o Cujuí. Muito bem, deu os 30 segundos. Amir, 30 segundos, por favor, seja objetivo. Eu volto a dizer o seguinte, não há dúvidas que nesse período que se liberalizou, vamos dizer, essa é a palavra, a aquisição indiscriminada de armas, e armas de todo o tamanho, de todos os calibres, de todo tipo, né, as mais letais possível, como se falou, metralhadores, fuzis supermodernos, até aqui coisas maiores, bazucas, etc., né? Você falou em bazucas, realmente foram liberadas. Agora, eu acho o seguinte, o fato de apagar, o crime organizado vai apagar sempre o número, não porque ele não adquire legalmente, ele adquire pela mão de terceiros. Então ele tem que apagar, ele tem que raspar. Então, quer dizer, esse fato não denuncia a legalidade. Esse fato, pelo contrário, confirma isso. Mesmo que foi adquirido através aí dessa facilidade toda, o crime organizado não interessa para ele exatamente deixar as digitais da arma exposta. Ele raspa mesmo. Né? Muito bem, 30 segundos aqui para o Renan. Bem, Ami, a questão das armas, a questão de raspar ou não as armas, é justamente para isso que serve a questão do recadastramento, de você apresentar anualmente. Isso aí, muito louvável, bacana, e não tem questionamento sobre isso. A questão da pessoa aprender ou não é justamente para isso que foram feitos os CACs, para as pessoas terem acesso à possibilidade de se treinar e ter a arma. Eu discordo também, Ami, da facilidade. Eu não acho que tem que ter facilidade. Eu acho que tem que ser um processo rigoroso. Mas um processo avaliativo, criterioso, mas não subjetivo. Discordo da subjetividade. A subjetividade é o que atrapalha o processo. Porque se você tem critérios estabelecidos, critérios técnicos, de análise, também de histórico, né, da vida pregressa, né, de todas essas situações, concordo, acho louvável. Agora, quando se trata de subjetividade, você entrega a mão de um delegado ou de quem vai fazer essa análise, uma análise que não lhe cabe, é uma análise que deveria respeitar os pontos elencados. Eu vou continuar, eu vou só um segundo, mas eu não vejo assim uma metodologia capaz de fazer essa averiguação que não caia no subjetivo. Quer dizer, sempre tem que ter um juiz. E é como disse lá atrás Sócrates, os juízes, através do discurso e das palavras, julgam o que é justo e o que é injusto. Não tem outro caminho.